Gente, aí... Então, hoje o vídeo vai ser respondendo vocês, os seguidores. E aí, vamos lá. Vou gravar aqui a tela pra vocês darem... uma conferida nos comments, porque tem muito comentário, né, gente? Muito comentário e assim, não dá pra responder todos, mas vou tentar responder aqui alguns. Vamos lá, né, gente? Vamos lá. Você tem uma vibe vampiresca que eu amo, assim. Gente, então, eu sempre tive, assim, eu sempre fui meio fã desses filmes de vampiro. Principalmente esses animes, assim, japoneses, esses animes chinês. Sempre quando eu vi, assim, esses desenhos, esses homens, esses personagens, assim, masculinos, que são fisicamente, esteticamente, assim, né, muito femininos, eu falava, nossa. Então eu sempre gostei muito dessa coisa, assim, de filme de vampiro, anime, desenho animado. Que tem essa pegada, né, dos homens, os homens asiáticos, eles serem magros, né, e bem femininos, assim, sem barba, cabelo liso. Eu sempre gostei muito dessa pegada, assim, do... Então, se eu não me engano, não pode ter máscara no YouTube. Eu ouvi dizer que tem a ver com questões terroristas, pois eles usavam máscaras para torturar as pessoas. Inclusive, um canal bem famoso de um cara que usava e teve que deixar de usar por causa disso. Dá uma pesquisada. Gente, não pode. Não pode botar máscara, nada que assimile a coisas de terror. Eles barram. Então, assim, na verdade, o meu canal, ele não é muito barrado. Quando eu posto um vídeo, ele não é muito barrado por coisas em relação a isso. Mas é porque... o meu palavreado, eu falo muitas palavras sensuais. E eles assimilam essas palavras com porno. Aí eles barram, gente. Não pode falar nada relacionado a questões sensuais. Que aí eles barram. Porque, assim, eu percebi isso, assim. Eu assisto outros canais que outros influenciadores, eles falam muito palavrão e não tem problema. Só que falar palavrão não tem problema. Agora, falar coisas, assim, pejorativas, sexuais, aí não pode. Porque ele entende isso como se fosse uma coisa, assim, que criança não pode assistir, entendeu? Aí eles barram. Comprou cuscuz marroquino, entende? Esse cuscuz aqui também faço muito. Eu só compro dele porque eu também não tenho como comprar cuscuzeira vindo do Brasil. Gente, esse cuscuz marroquino é maravilhoso. Foi o melhor achado que eu tive aqui, foi esse cuscuz marroquino. Porque água e sal, acabou-se, ele fica igualzinho. Bem parecido com o do Nordeste, só que não precisa de cuscuzeira. Mas eu comprei uma cuscuzeira, né? Mas o gosto eu prefiro mais desse árabe do que o nordestino. Tem muita comida árabe que é muito gostosa. Comida turca, árabe, que é muito gostosa, que é muito parecido com a nossa culinária, né? Que é uma culinária assim mais mediterrânea, né? Comida da terra, né? Tipo batata doce, inhame, macaxeira, cuscuz, lentilha. Todas essas comidas assim remetem um pouco à comida mediterrânea, remetem um pouco à comida brasileira, né? Já a comida alemã não tem muito a ver com a nossa, porque é mais salsicha, mais gordura, batata, cerveja. Tem também no Brasil, né? Mas acho que a comida mediterrânea combina mais com a nossa. Caio, dá uma olhadinha na aba de não indicado para crianças. Eu vou olhar isso quando eu postar. Mas tem lá, eu sempre coloco, não indicado para crianças, mas não tem nada a ver, gente. É o vocabulário mesmo, não pode falar coisas sensuais. Falta muito para essa transição ficar perfeita. Transição de gênero, ele falou aqui? Não, então, gente, assim, transição de gênero, eu nunca pensei nisso, assim. Tem muita gente que fala isso pra mim. Pensa que eu sou trans por causa do meu cabelo, né? Por causa da minha voz e tal, do meu jeito de ser. Mas assim, gente, engraçado, né? Que nunca passou isso pela minha cabeça, assim, de passar por uma transição pra... Porque tem muitos gays, assim, afeminados que pensam nisso, né? Tipo assim, bota peito, não sou mulher e tal. Mas não, gente, eu sempre gostei de ser homem. Sempre me identifiquei com o gênero masculino. Mas eu sempre gostei muito de coisas femininas. Sempre gostei de maquiagem, de cabelo, de unha, de... roupa, assim, nem tanto. Eu gosto de usar roupa masculina, mas essas coisas, assim, do mundo feminino, de cabelo, maquiagem, sabe? Eu sempre gostei muito. E eu gosto muito de parecer, assim, tipo uma coisa, assim... Um homem, sabe que é um homem, mas é um homem feminino, assim, sabe? Tem muita gente que não gosta, né? Principalmente no mundo gay, assim. Tem muito bofe, às vezes, que eu vou ficar, que o cara fala, não curto afeminado, não sei o quê. Mas, assim, você ter uma aparência feminina não significa que você necessariamente seja afeminado, né? Assim, as pessoas assimilam muito isso, assim. O cara gostar de maquiagem, de cabelo, essas coisas, ser afeminado. Mas não necessariamente você gostar disso, você precisa ser afeminado, né? Porque eu conheço bichas que são bem mais afeminadas do que eu. E não tem cabelo grande, não tem unha, essas coisas. Então, é muito relativo. Mas, assim, passar por transição, essas coisas assim, nunca passou pela minha cabeça, não. Não tenho esse desejo, assim, de ser trans, não. Louca, né, gente? Louca.
Ó, vá para a Espanha com o visto e se legalize por lá. Morei lá 2 anos legalmente e já perdi sua nacionalidade espanhola. Aí terá seu passaporte e sua liberdade. Gente, eu já ouvi falar sobre isso. Você pede um visto lá, com 2 anos na Espanha você consegue pedir a nacionalidade, né? De que estado você é? Tô sentindo um molho nordestino. Gente, eu sou de Recife. Inclusive, eu tô voltando pra casa agora em poucos dias, gente, pra terrinha. Gente. Fica ligado aí nos próximos vlogs, gata, que vai ser babado. Vou mostrar tudo lá, minha casa, minha mãe, a casa da minha mãe. Vou mostrar tudo, gente, a praia, vocês vão amar. Vocês são convidados para conhecer minha casa, tá, gente? No Nordeste, vocês vão ficar passada. É muito bom lá, gente. Eu moro num lugar maravilhoso. É bem pequenininho o meu flat, é parecido com esse aqui. Mas eu moro perto da praia, assim, é bem aconchegado. Mulher, acho que o teu boy vai usar tuas calcinhas e botas, viu? Se liga, hahaha. Gente, isso é uma coisa que, assim, eu fiquei pensando nisso. Quando eu levei essas calcinhas pra lá, quando eu tava guardando essas coisas lá no Keller, eu fiquei imaginando isso, tipo, ele que podia usar essas pra mim, né? Pra eu dar uma olhadinha. Gente, ia ser babado. Eu vou pedir pra ele botar umas. Vou pedir, gente, que aí eu faço a linha com ele de... Entendeu? Delícia. Maluca. Cara, eu sou um inscrito novo e você parece a Yasmin Brunet. Tem gente que fala isso, que eu pareço a Yasmin Brunet. É mesmo, é por causa do cabelo, né? Quando você fala que jamais ficaria no Brasil, sua audiência brasileira sente um certo desconforto, porque é como se estivessem no lugar errado para viver. Sua escolha de viver fora do país é bacana e tem que enriquece culturalmente e como pessoa. O caminho inverso também é verdadeiro. Muitos europeus estão morando por aqui. Escolher emigrar como você é para quem é forte, e você é. Mas a maioria da vida brasileira é o que faz o expatriado respirar. Quando pode ouvir um samba, comer nossa comida, ouvir a nossa língua, Alemanha como lar e Brasil como pátria. Porque é na língua da nossa mãe que a gente sonha e se projeta no mundo. Gente, eu já falei sobre isso. Eu amo o Brasil, amo estar no Brasil, mas eu não gosto muito do Brasil pra viver por causa da questão de segurança, por eu ser um homem gay, afeminado e pau. Então aqui, assim, aqui eu me sinto uma pessoa segura quando eu saio na rua e tudo, não tem esse problema, entendeu? Que nem eu já falei pra vocês, aqui tem todo tipo de gente no meio da rua, todo tipo de gente maluca, roqueiro, gótico, viado. É muito um lugar muito aberto, eu não sinto isso no Brasil. Não necessariamente em algumas cidades do Brasil, né? Porque eu já morei em São Paulo e lá eu me sentia mais seguro do que em Recife. Mas em relação a Brasil e Europa, em relação à segurança, em questão por ser LGBT, eu prefiro 1000 vezes aqui, né, gente? Aqui é um lugar bem mais desenvolvido em relação a isso. Mas assim, se o Brasil fosse um lugar bom em relação à segurança, obviamente que eu teria morado lá, né? Mas às vezes eu tenho medo de sair no meio da rua, de, tipo, sabe assim, sofrer violência por ser gay. Isso já aconteceu algumas vezes, assim, não de violência, né? Mas assim, coisa de xingamento, assim, sabe? Bullying, essas coisas acontecem muito. Aqui, nunca aconteceu. Aqui, ó, morar no Brasil sendo LGBT é difícil mesmo. Sei que tem países muito piores, mas se ele conseguiu escolher onde pode morar, é muito melhor morar num país mais atual nesse sentido. Tá vendo? Foi o que eu acabei de falar. A Gabriela não fala contigo nem pelo WhatsApp ou só não quer mais aparecer? Então, gente, a Gabriela optou por não querer mais aparecer no canal. Nem quer que eu fale mais sobre ela. Não quer mais nada, gente. Porque essa coisa... É porque assim, gente, essa coisa da internet é tipo 880, né? Tipo, ou a pessoa caga e anda, tá nem aí, ou a pessoa leva muito pro pessoal, entendeu? Leva muito... E isso afeta muito o psicológico da pessoa. Então, tem muitas pessoas que não conseguem... Não dão pra trabalhar com a internet, né? Porque elas não estão preparadas para lidar com comentários. Então tem pessoas que preferem não aparecer. E assim, né, as aulas acabou, aí eu já não vejo ela mais na escola. E aí ela falou que não quer mais aparecer no canal. Não quer mais que ler comentários sobre ela. E também não quer que eu fale mais sobre ela no canal. Então assim, gente, é a última vez que eu vou falar sobre ela aqui. Não adianta ficar comentando aí, porque ela não vai mais aparecer. Porque ela não quer mais. Isso foi uma decisão dela de não querer mais aparecer. Entendeu? E aí a gente tem que respeitar, né, gente? Tem muita gente... Isso é uma coisa que eu também penso muito, assim, hoje. Em relação a quem eu gravo, quem eu posto aqui, de quem eu falo aqui. Porque muitas vezes as pessoas postam o vídeo da pessoa sem o consentimento da pessoa. E depois a pessoa manda uma mensagem: apaga esse vídeo, não quero estar ali. Aí você edita, faz o trabalho todinho pra quê? Pra nada. Porque a pessoa vai querer que você apague o vídeo. Então, isso é outra coisa, assim, que eu tô pensando seriamente, né? Tipo, sobre quem eu posto aqui, de quem eu falo aqui. Porque muita gente não gosta, gente, de ser exposto e tal. Mas assim, a gente continua se falando, não dei o babado não. Ela só não quer mais que eu fale sobre ela, nem quer aparecer aqui.
Foi isso, gente, nada demais. Ela ficou um pouco chateada também por causa daquele último vídeo que eu postei. Aí mandou uma mensagem, aí eu falei pra ela, então tá, amiga, não vou mais postar, nem falar nada sobre você, relaxa. E tá tudo bem, até melhor assim, né? Porque... pra evitar a polêmica, né, discussão, então é melhor abafar, gente. Abafa o caso. Tem que respeitar a decisão das pessoas de não querer aparecer. De não querer se expor, né? Você não pode simplesmente gravar uma pessoa, gente, e postar sem o consentimento da pessoa, sem ela querer. E ainda mais depois de ter um vídeo que tenha uma repercussão grande, a pessoa vai falar e apaga. Então, fez o trabalho todo pra quê? Pra nada. Detestei o filme Queer, chato. E você tá um arraso, mulher, puxando essa mala prata pela rua. Gente, esse filme foi babado mesmo. Eu também... é assim, é um filme interessante, né? Vale a pena assistir. Pra quem quer saber aí sobre os efeitos da ayahuasca, é babado, gente. É um filme, na verdade, sim, o filme é uma bosta, mas eu não vou mentir que esse filme deixou memórias na minha mente. Porque ele é um filme muito forte, né? Ele tem cenas muito impactantes. Então, vale a pena a gente assistir. Ó, Gabriela, o pessoal só fala Gabriela. Gente, não adianta mais. Ela não quer aparecer. É uma decisão dela, gata. Isso se chama amor de pi. Pum, pum, pum. Gente, então, é porque assim, os primeiros vídeos as pessoas tinham mais essa impressão, né? Sobre esse bofe, né? Ah, ele não tá interessado em você, você tá muito mais interessado nele. Agora mesmo não mandou uma mensagem, perguntando se eu quero ver ele de 11 horas da noite. Mas é porque, gente, esses primeiros vídeos a gente ainda tava se conhecendo, entendeu? Então, depois, com o tempo que a gente foi se conhecendo melhor e tal, e agora a gente tá tendo mais um lance aí, gente. Mas ainda assim... apesar da gente estar mais conectado agora, ainda assim a gente está se conhecendo, tá no processo de se conhecer, né? Que nem eu falei pra vocês, eu posso ir pro Brasil e a gente perdeu o contato, ou eu posso ir pro Brasil e depois voltar pra cá e continuar com ele. Só Deus sabe, gente, só o tempo dirá. Mas é como eu falei, eu tô deixando a vida me levar, deixando rolar e não tô criando expectativas, nem fazendo planos pra nada. Se eu tiver que ficar com ele, gente, eu vai ficar no futuro ou não. Ó, a outra que botou aqui, Caio, ajuda ela a fazer o canal dela e faz a primeira collab, gente. Eu acho que ela nunca vai fazer um canal no YouTube. Ela detesta, gente. Não quer mais. Não precisa descolorir. Tem tinta super clareadora que estraga menos o cabelo. Da L'Oreal, da Igora. E fica muito bom. No mais, o cronograma de reconstrução, nutrição e hidratação do seu cabelo vai ficar ótimo. Gata, eu duvido. Assim, eu não tenho dúvidas que vai abrir babado pro loiro. Mas não vai abrir no tom loiro que eu quero. Porque aqui tá sem matizar, né? Eu ainda tô achando um pouco amarelo aqui. Porque eu gosto dele branco. Eu duvido muito que alguma tinta vá abrir pro branco, louro branco. Vai abrir pra um branco aí amarelo, um branco mais dourado. Mas abrir pra esse louro aqui, duvido, gata. Pra abrir um loiro assim, só descolorinho. Mas assim, né, gente, não sei. Vamos pesquisar aí sobre essa tinta que ela falou, né? Ó aqui, ó, Caio, por que não faz a técnica de balayage live in blonde? Continua a ser loiro, mas com a maior naturalidade, perto da raiz. E pode deixar crescer de forma mais saudável, inclusive, pois não precisa de tanta manutenção no que se diz respeito ao retoque de raiz. Mulher! Então, essa técnica que eu queria fazer mesmo, gente. A Ariana me falou dessa técnica, que é essa técnica que a Ariana faz, que ela tem o cabelo louro, só que ela faz assim, né, com papel alumínio. Aí fica, tipo... não fica marcado como tá a minha agora, entendeu? Ela fica, tipo, sobressaindo, assim. É essa que eu tô pensando em fazer. Quando eu for retocar minha raiz, eu vou fazer isso. A Ariana que falou pra mim e eu gostei dessa ideia, porque eu vi uns vídeos aqui que usa essa técnica e eu gostei. Quem tem que gostar é você, mas seu cabelo escuro fica bem mais bonito e saudável. Não gosto, gente, do meu cabelo escuro. É uau. Gosto de ser loira, gente, uma atenção, andar na rua e pá. É das loiras que eles gostam mais, mulher. Tonalizante pra ficar cinza. Tonalize pra ficar cinza. Tem que tonalizar, tá amarelo já. É porque assim, a mulher lá do salão que eu botei o Mega falou pra mim que eu tenho que tonalizar de uma vez por mês, né? Tem gente que tonaliza de cada 15 dias, 15, 20 dias. Eu já tô vendo, já tem 15 dias que eu fui lá e já tá bem amarelo. Aqui tá bem amarelo, ó, tá vendo? Aí eu já tô vendo pra tonalizar, mas não sei, gente, se eu vou tonalizar aqui ou no Brasil, quando eu for voltar pro Brasil. Acho que eu vou tonalizar no Brasil. Que aí eu já retoco a raiz, tonalizo e faço a manutenção do Mega. Vai ser um babado, menino. Tenho que aprender a fazer isso em casa, gente. Sozinho. Tenho que instalar um espelho lá atrás da frente de outro espelho. Uma visão de 190 pra fazer isso em casa. Porque se eu quiser manter esse louro gato, eu vou gastar muito aqué. Então eu tenho que aprender a fazer em casa. Posso fazer no salão 1 ou 2 vezes, mas pra ficar mantendo. Era bom aprender a fazer em casa, né? Eu também amo Berlim. Tem uma vibe muito boa. Estive aí 2 vezes. Amei e pretendo voltar mais vezes. É, gente, Berlim é tudo. Berlim é um sonho, gente. Eu queria muito morar aqui. De alguma forma, não sei como. Caio, por que você escolheu a Alemanha pra morar? Eu gostaria de saber se você já está no Brasil. Eu amo demais seus vídeos. Que seja feita a vontade de Deus na sua vida. Ai, obrigado.
Então, gente, eu já falei pra vocês, né? Eu tinha um sugar daddy. Então, gente, eu conheci esse sugar daddy na sauna gay lá na Suíça. Porque eu vim pra cá, passear aqui. E aí eu... Assim, solteiro, né, na vida, curtindo e tal. Aí conheci ele numa sauna gay. E aí ele veio atrás de mim. Ele já era bem mais velho, tipo, bem mais velho do que eu. E aí, só que eu percebi que ele ficava me seguindo e insistindo muito em ficar comigo, assim, né? Só que eu não ia ficar com ele porque ele era bem mais velho do que eu. Só que de tanto ele insistir e ficar atrás de mim, eu acabei ficando com ele. E aí, nisso, ele me chamou pra almoçar, a gente foi conversar e tal. E aí eu percebi que depois, que um dia que ele foi me pegar em casa, acho que foi isso, faz muito tempo isso, gente. Aí ele foi me pegar com esse Porsche, porque ele tinha um Porsche. Aí eu falei, Ih, o cara é milho. Aí pegou a gente... Começou a conversar, a sair, aí ele me falou que era casado, que tinha 2 filhos e tal, não sei o que, só que ele não tava muito feliz no casamento, porque ele já era casado há 30 e poucos anos e há 20 e poucos anos não fazia mais sexo com a mulher, que morava com a mulher e tal, mas não fazia nada com a mulher. Mas não fazia nada com a mulher de relações, não. Porque era um casamento mais de fachada e tal, porque... Assim, resumindo, né, gente, pelo que eu penso na minha cabeça, eu acho que como ele é muito rico, tem muito dinheiro, ele viveu a vida inteira sem se divorciar pra não ter que dividir tudo. Na minha cabeça eu acho isso. Só que ele, assim, ele não admite que é isso, mas no fundo é isso. E aí eu acabei ficando com ele por muito tempo, como um amante. Ah, louca, gente. Fiquei morando na Suíça por muitos anos. Não, fiquei morando alguns anos na Suíça com ele como amante, né, num apartamento. E aí ele ia me ver uma vez por semana, 2 vezes por semana. Só que aí eu não consegui visto pra ficar permanentemente na Suíça. Inclusive eu fui deportado da Suíça. Tive problema lá, porque eu já tava morando lá ilegal. Só que isso aí, gente, é assunto pra outro vídeo, porque é uma história, minha filha, que dá um livro. Aí, resumindo, aí depois que eu voltei pra cá, eu fiquei mais 3 meses na Suíça lá com ele, só que como o visto de turista já tava pra acabar, aí a gente optou por vir pra Alemanha, porque aqui é bem mais fácil de conseguir um visto de estudante, né? Um visto pra ficar permanente. Aí eu apliquei pra estudar aqui como estudante e consegui um visto de 1 ano como estudante. Aí agora já tá pra acabar o visto e eu tenho que voltar pro Brasil. Aí, gata. Uó. Torcendo aqui pro seu relacionamento com o gringo dar certo. Ai, gente, eu também. Tomara que dê certo. Se não... Caio, faz as pazes com a Gabriela. Saudade de vocês dois juntos. Gente, a gente não brigou, gata. Não tem babado. Ela só não quer mais aparecer. Menina, esquece Gabriela. Gente, pelo amor de Deus. Não tem mais Gabriela. Eu nem posso mais falar sobre essa mulher, gente. Aqui. Senão ela vai falar, para de falar de mim. Corta esse vídeo, apaga esse vídeo. Não pode mais, gente, falar. Esquece esse nome. Que agora ela é discreta e fora do meio, gente. Não quer mais aparecer. Aceita que dá menos. Caio, desculpa falar, mas você enxerga o mundo de uma forma muito egoísta. Assisto os seus vídeos há um tempo e deu pra notar que você tem traços narcisistas. Só um exemplo. Você fala coisas inconvenientes para meninas e se incomoda com a reação negativa que elas têm. Como se elas tivessem que aceitar críticas porque você no passado aceitou, etc. Outro traço de personalidade que é inconveniente é você deixar para falar mal, criticar as suas amigas durante o vídeo. O mais sensato seria falar diretamente para elas em particular, e deveria ser escolha delas expor isso ou não. Mas você não pensa muito em como elas podem receber essas críticas. Simplesmente faz e depois as criticas por ficarem chateadas. Enfim, depois não se assuste se todos se afastam de você. Gente, então, realmente... babado. É porque assim, né, gente, quando eu comecei a postar aqui com frequência esses vlogs e tudo mais, eu até então não tinha muito essa ideia, né? Agora que eu tô mais ligado nisso, assim, de expor as pessoas e falar sobre as minhas opiniões, né? E, inclusive, eu estava falando sobre isso numa aula, outro dia desse, lá na aula de alemão. Como as pessoas lidam com críticas construtivas, né? Tem pessoas que aceitam e tem pessoas que reagem, né? Que tem uma reação. Inclusive, é porque assim, gente, eu sou uma pessoa que, quando a pessoa me critica, eu simplesmente analiso essa crítica, se for uma crítica construtiva, e faço uma autocrítica sobre mim, sobre se eu preciso melhorar sobre esse aspecto que essa pessoa colocou em posição ali, né? Então, assim, se eu achar que ela fez uma crítica construtiva em relação a isso, então eu vou parar, analisar e tentar ser essa pessoa melhor, né? Que nem, por exemplo, com o meu ex. Já falei isso pra vocês, o meu ex falava pra mim que eu falava muito alto, gritava, que ele fazia várias críticas construtivas sobre mim. E eu aceitava isso porque eu enxergava isso como uma crítica positiva e que eu poderia ser uma pessoa melhor. Só que o que acontece? Às vezes você conhece uma pessoa e você faz uma crítica construtiva sobre essas pessoas, e essa pessoa, ela vai reagir de uma forma.
sobre essa crítica que você fez, né? Ela pode simplesmente não aceitar essa crítica e surtar, ou pode aceitar e tentar mudar, ou não, né? E eu fazia muito isso realmente é verdade o que ele falou aqui, tipo, que eu fazia muitas críticas sobre as pessoas não aceitavam e eu ficava chateado. Isso é uma coisa também, eu tava até conversando com a minha irmã sobre isso, foi até bom você ler esse comentário, que a minha irmã tava falando pra mim isso outro dia, que ela tem uma amiga. E ela falava isso pra amiga dela também, pra ela deixar de comer algumas determinadas comidas porque faziam mal. E a amiga dela via isso como um comentário muito negativo. Porque a pessoa, ela não tá escutando que ela precisa parar de comer, ela tá enxergando que ela tá gorda, que ela tá obesa, que ela tá... E aí ela me falou que ela simplesmente parou de fazer esses tipos de comentários porque ela sabe que a menina já tem 30 e poucos anos, a pessoa é uma, né, velha de guerra, então ela já sabe que aquilo faz mal. Então, assim, não adianta você ficar falando que faz mal se a pessoa não quer parar de comer. Você tem que simplesmente aceitar que a pessoa tá comendo aquilo e pronto. Tipo, não tem que ficar fazendo certos comentários sobre isso, né? Então eu parei pra pensar sobre isso e... que a minha tava conversando com minha irmã sobre isso, né? E aí eu parei pra pensar sobre isso que minha irmã falou e falei assim, realmente, eu também vou fazer isso, sabe? Se a pessoa quiser comer... Coma, gata, coma um tijolo. Coma o prato todo, coma tudo. Coma manteiga, coma açúcar, coma o que você quiser, querida. Coma os donuts, coma tudo. Coma tudo, porque não adianta falar, gente. Não adianta falar. Então, eu tô até, assim, parando pra pensar quando eu tenho em mente pra falar uma crítica construtiva sobre alguém. Porque, dependendo da pessoa que você vai fazer essa crítica, você já sabe mais ou menos como essa pessoa vai reagir, né? Então, às vezes é melhor nem fazer a crítica pra não gerar aquela polêmica e sair aquela faísca e bum, explode tudo. Às vezes uma amizade acaba até se desfazendo por causa disso. Por causa de besteira, né? Tipo, de besteira. Tanto que eu nem tava falando mais, por exemplo, sobre Gabriela aqui, já pra não gerar polêmica faísca. Eu nem vou falar mais, né, gente? Esse é o último vídeo, os próximos que morreu. E aí pronto, então assim, eu acho também que assim, às vezes acontece você conhecer uma pessoa, eu já percebi isso assim, todo mundo já passou por isso, eu acho, e vocês também já devem ter passado por alguma situação parecida, de tipo assim, você conhece uma pessoa às vezes, uma pessoa que você acabou de conhecer, você não conhecia essa pessoa, vamos supor, né, um exemplo. Você acabou de conhecer a pessoa, um amigo, sei lá, um primo conhecido, amigo do amigo, e aí, a gente tem que levar em consideração que, tudo bom, polêmicas, né? Cada frase é uma polêmica. A gente tem que levar em consideração, gata, que o quê? Quando a gente conhece uma pessoa, essa pessoa, independente de quem ela seja, ela vai despertar em você determinadas emoções, né? Você vai conviver com essa pessoa, vai sair com essa pessoa, vai sair pra comer, vai sair pra conversar, vai contar a sua vida, você vai se abrir pra essa pessoa, né? Essa pessoa vai se abrir pra você, vai contar a vida dela pra você. Então, assim, tudo isso vai gerar emoções em você, né? E essas emoções, essa pessoa pode... despertar determinadas emoções em você, positivas ou negativas. Você pode conhecer uma pessoa que... Um exemplo, conheci uma pessoa hoje. Falei pra ela assim, nossa, você viu a roupa que aquela mulher tava usando? Que roupa feia, né? Nossa, eu não gostei não combinou nada com nada e tal, não sei o quê. Aí o que acontece? Essa pessoa que você acabou de conhecer, ela pode fazer o quê? Ela pode potencializar essa negatividade que você colocou sobre aquela pessoa, ou ela pode fazer um comentário positivo sobre isso que você tá falando. Exemplo, ela poderia chegar e falar assim, nossa, realmente aquela roupa era horrorosa. Não, e tu viu o tamanho do relógio que ela tava usando? Nada a ver com nada, tipo, péssima. E aí, assim, quando essa pessoa fala isso... ela tá te dando mais abertura ainda pra você, né, colocar mais negatividade. Então, às vezes, você conhece uma pessoa que desperta essas emoções em você. Isso significa que ela é uma pessoa ruim? Talvez não. Mas ela faz despertar em você reações negativas. Por exemplo, esse bofo que eu tô saindo, esse bofo alemão. Já tem um tempo que eu tô saindo com ele, e eu já percebi isso nele. Tipo, quando eu saio com ele, e eu penso... Isso é uma coisa até que eu tô, assim, parando pra pensar sobre mim mesmo. Porque quando eu falo pra ele, quando eu comento alguma coisa para ele sobre alguma coisa negativa, algum assunto, alguma história, ou falo sobre alguém de uma forma negativa, eu já percebo isso. Ele automaticamente tenta mudar de assunto para outro assunto mais positivo, pra gente não se aprofundar naquele assunto negativo que eu tô querendo entrar, entendeu? E assim, então assim, automaticamente ele não se aprofunda naquele assunto e a gente entra em outro assunto e já começa a ter um outro tipo de energia ali naquele momento, sabe? De eu falar...
Por exemplo, essa história de Gabriela mesmo, eu falei pra ele, né? Eu falei, nossa, eu tinha uma amiga, mas lá na escola, mas a gente discutiu, porque eu postei um vídeo falando mal sobre ela, e muita gente falou que eu devia ter falado com ela pessoalmente, e agora tá uma confusão e tal, tal, tal. E aí, ele pegou, sabe o que ele falou? Ele falou, ai, deixa eu comer esse croissant, porque tá com uma cara tão boa. Você gostou desse croissant? Tipo assim, ele mudou de assunto, sabe? Porque ele não queria se aprofundar naquele assunto, porque ele sabia que se ele se aprofundasse naquele assunto, ia ficar uma energia ali no ar. Então eu sinto isso quando eu tô com ele. Tipo assim, toda vez quando a gente sai, a gente só fala de coisas boas, coisas engraçadas. Ele gosta muito de comida indiana, né? Aí ele fala pra mim, a gente conversa muito sobre a Índia, ele fala nos lugares que ele foi na Índia, as comidas, as pessoas. Ele fala da família dele. Então assim, é uma pessoa super, hiper, mega positiva. Então o que é que acontece? Ele desperta em mim reações positivas. Porque automaticamente quando a gente tá conversando, eu sei que ele tem essa energia e eu só consigo falar de coisas positivas também. E por isso que a gente todo dia quer se ver mais e mais e mais e mais. Tipo, quando a gente fica 2 dias fora, a gente só quer se ver. Porque a gente tem uma relação física, né? Intensa. E também tem uma relação de convivência. Porque eu já catei qual é a dele, entendeu? Na percepção dele de ver as coisas, enxergar o mundo e de conviver com as pessoas. Isso é uma coisa que eu percebo muito, assim, em relação a maioria dos europeus são assim. Todos os meus ex-europeus, eles são assim. Eles não gostam de entrar em assuntos polêmicos, em confusão, sabe? E... Só que assim, tem pessoas que às vezes você conhece, né, gente? Que só fala de problema, de drama, de estresse. Só fala de... Quando vê, gata, você tá presa ali numa amizade ou numa relação que tá sugando suas energias. Não tô falando que... Não tô citando o nome de ninguém aqui, tá? Tô falando no geral. Então, assim, às vezes a pessoa não é nem negativa, não é nem uma amizade tóxica, mas às vezes é que você não tem coisas em comum em relação a essa pessoa naquele momento. Então você fica ali querendo insistir naquela amizade e fica aquela coisa ali de dar murro na ponta de prego. Tipo, nunca vai pra frente, porque não soma a sua energia positiva com a energia daquela pessoa. Entendeu? Porque aquela pessoa foca muito em drama, estresse. Então, assim, tem isso, né, gata? Tem muito isso. Por isso que hoje em dia, quando eu conheço uma pessoa, seja bofe, seja alguém assim, até assim, com as experiências que eu tive aqui, né, em relação a tudo isso, eu tento não falar mais de coisas polêmicas, não de expor ninguém, nem de colocar mais ninguém aqui, gente, porque eu sei que vai dar babado, eu não quero que as pessoas me vejam, as minhas próximas amizades, né, os meus próximos relacionamentos, eu não quero que eles me vejam como uma pessoa polêmica, que só fala de problema. Então, eu enxergo como se cada dia mais eu esteja evoluindo, né? Nós todos estamos em um processo de evolução, né? Todo dia nós estamos em um processo de evolução. Todo dia quando eu saio de casa, que eu vou pra escola, acordo, tipo, não quero ir pra escola, tô com preguiça, mas eu chego na escola, eu vejo que eu aprendi uma coisa nova, que eu conheci uma pessoa nova, que eu descobri uma coisa nova na aula. E eu vejo que eu estou num processo de evolução constante, né? Nós estamos todo dia. Então, assim, por exemplo, agora eu já me vejo uma pessoa que eu evito falar sobre determinados assuntos para não gerar conflito. Ai, bicha, mas aí você não vai estar se impondo, não vai estar dando a sua opinião. Gente, voltar, mas para certas pessoas, às vezes a sua opinião não vale de nada. Então é melhor o quê? Se afastar. Entendeu? Então assim, tem pessoas que nem vale a pena. Você pode perceber, quanto mais a gente vai ficando velho, mais sozinho a gente vai ficando, porque a gente vai selecionando mais ainda as nossas amizades. Então, assim, quando eu conheço uma pessoa, assim, gente, que tem muita polêmica, muito babado, estresse, essas coisas todas, eu já dou chega pra lá. Sabe? Eu sou uma pessoa que não dou muita palco, não. Se a pessoa tá dando muito drama, muito babado, gata, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Não fico me aprofundando muito e sigo minha vida. E é isso, gente. Esse comentário aqui foi babado, viu? Mas não sei, gente, se eu sou uma pessoa narcisista, não sei se eu tenho traços disso, espero que não. Espero que, se eu tiver, espero que eu possa ser uma pessoa melhor, né? E abafar esse caso aí. Como essa mulher quer monetizar postando esse conteúdo, hein? Ô, gente, mulher, mas monetizar não tem nada a ver com o conteúdo, tem a ver com a audiência. Monetizar, gata, depende unicamente e exclusivamente de views. Views, comentários, engajamento, tudo isso. Não entendi que tipo de conteúdo é esse que a senhora tá falando. Meu conteúdo é normal, gata. Beleza, cabelo, vlogs. Amigo, você é tão bonito porque não deixa a cor natural do seu cabelo. De novo, gente. É incrível como assistir seus vídeos é tão bom. Não parem nunca. Gata, babado. Manter a constância aqui é babado.
Seu boy tá apaixonado, certeza vem pro Brasil. Ainda mais vendo você de Pantera Cor-de-Rosa. Ou será que você ficaria por aí? Ai, gente. Ah, louca. Eu espero que ele vá pro Brasil, gente. Ele vai amar. Ele vai viver como rei lá. Porque eu tenho um carro, moro perto da praia. E ele nunca foi pra América do Sul, então ele vai amar. Ele entrando na bolsa e ficando só um fiapo de cabelo pra fora. Ai, meu Deus. Amo seus vídeos, não parem nunca. Pararê. Misericórdia. Meu irmão, qual a dificuldade que você tem de chegar nas pessoas e conversar com elas no off? Você é louco, a Gabi, você tem que ter um canal. Gente, isso é verdade, assim. A partir dessa experiência que eu tive, né, em relação a tudo isso, que nem eu falei agora, né? Tipo, eu jamais vou mais postar mais sobre alguém e falar mal sobre alguém. Principalmente, assim, em relação, se eu tiver alguma opinião pra dar em público, eu acho que eu posso até fazer essa crítica, né, construtiva, mas jamais fazer algum tipo de julgamento sobre essa pessoa, né? Porque eu sei que isso vai gerar um conflito e a pessoa vai mandar mensagem querendo que eu apague o vídeo. Então, às vezes é melhor nem entrar no assunto, pra não prolongar, entendeu? Então, exatamente isso, eu concordo. É melhor falar no off. Ai, gata. Melhor falar no off. O Mega ficou super natural. Eu também achei, gente. Ficou super natural. E assim, quanto mais o meu cabelo crescer, melhor, né? Porque aí quanto mais cresce, mais ele vai abafando aqui atrás. Porque aqui atrás que tá um pouquinho curto. Aí ainda tá dando um contraste aqui. Mas o meu cabelo, ele tá aqui assim, ó. Então... Ó aqui, ó, o meu cabelo. Ó como já tá grande. Então ele embala mesmo, ó. Aí fica super natural. É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa esse like, mulher. Curte esse vídeo e deixa seu comentário. Mas, gente, próximos vídeos. Gabriela morreu. Não vou falar mais sobre. Até porque ela não quer mais aparecer. Não quer que fale mais sobre ela. Então, tem que respeitar, gente. Tem que respeitar a opinião das pessoas. E é isso, gente. Beijinhos, beijinhos e tchau, tchau.